Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao podcast do Easy, com seu apresentador favorito, Gabriel Conde. Isso mesmo, o Easy. Hoje vamos falar sobre um dos maiores dubladores da história brasileira, Darcy Pedrosa. Você provavelmente já ouviu a voz marcante dele em muitos filmes, séries e desenhos animados, mesmo sem saber. Vamos conhecer a trajetória desse artista incrível, desde o início da sua vida até o seu legado imortal. Vamos lá? Bem, Darcy Pedrosa nasceu em 9 de maio de 1930 no Rio de Janeiro. Sua paixão pela comunicação e pela arte surgiu cedo, levando-o a seguir a carreira como ator, radioator e locutor. Na rádio, começou em 1949 na Rádio Roquete Pinto, passou pela Rádio Cruzeiro do Sul e então foi para a Rádio Globo para a novela Madalena, o que marcou o início da sua carreira no rádio. Já em 1953 ingressou na Rádio Nacional, onde se destacou como um dos principais atores da emissora durante os anos 50. Sua voz charmosa de galã lhe rendeu prêmios e popularidade, incluindo o prêmio de melhor radioator. Durante esse período, ele participou de várias novelas ao vivo, ainda no início dessa indústria no Brasil, e logo se destacou por sua versatilidade vocal e interpretações memoráveis. E entre 1957 e 1959, Darcy viveu seu último período de grande fama no rádio, participando de várias novelas e programas. Seu maior destaque foi como Felipe na obra A Paixão de Cristo. Além disso, atuou em peças teatrais e séries como O Drama de Cada Um e O Grande Teatro, ao lado de grandes nomes da época. Já nos anos 60, seu ritmo de trabalho nas radionovelas diminuiu, até deixar a Rádio Nacional para focar na medicina e na dublagem. Embora sua paixão fosse atuar, Darcy sabia que precisava de uma carreira que garantisse um bom sustento financeiro. Em 1954, entrou na faculdade de medicina e se formou em pediatria. Nos anos 60, ingressou na UERJ, onde se especializou em clínica médica 3 anos depois. Darcy também trabalhou como médico na Petrobras, após ser aprovado em concurso, e permaneceu na empresa até sua aposentadoria. No final da década de 1960, abriu sua própria clínica, onde trabalhou até o fim de sua vida. Então, com o surgimento da profissão de dublador no Brasil, Darcy Pedrosa se destacou ao integrar o primeiro quadro de dubladores do Rio de Janeiro em 1958 pela Cinelab. Durante os anos iniciais, a profissão ainda estava em seus primórdios e as condições de trabalho eram precárias, como ele mesmo descreveu em uma entrevista de 1997. No entanto, ele se apaixonou pela dublagem e passou por várias empresas como TV Cinesom, Dublação Guanabara e Cine Castro, até se firmar na Herbert Richards nos anos de 1970. Ali, ele se tornou um nome importante e trabalhou por mais de 20 anos. Eu acho que a dublagem é um passo a mais que um ator pode acrescentar dentro do seu currículo quando ele está realmente já formado como ator. Ao longo de sua carreira na dublagem, Darcy deu voz a vários atores famosos como Anthony Hopkins, Jack Nicholson e o James Earl Jones. Na década de 80, ele dublou personagens icônicos como o Dr. McCoy em Jornada nas Estrelas, o Hicks em Magnum e também Chuck Norris e Brian Dennehy.
No mundo dos desenhos animados, ele ficou conhecido por interpretar Shazam, Dom Alejandro em Zorro e também Optimus Prime em Transformers G1. Embora tenha perdido espaço para dubladores mais jovens com o tempo, seu talento e profissionalismo garantiram a sua relevância na indústria por várias décadas. Nunca roube a cena de um comediante. Ah, Vicky. Por que será que toda vez que chego perto de você, alguém se mete no meu caminho? Após dublar Jack Nicholson como o Coringa no filme Batman, a carreira de Darcy Pedrosa teve uma grande renovação. Sua interpretação do vilão ficou tão marcante que ele continuou dublando o Coringa nas séries e filmes animados do Batman durante a década de 90. Apesar de relatar certa dificuldade e exaustão ao interpretar o personagem, ele continuou ampliando seu portfólio, dublando atores como Morgan Freeman, Robert Duvall, Sean Connery e Peter Cushing. O que é? O seu plano falhou, Lord Sidious. O bloqueio acabou. Não ousamos desafiar esse Jedi. Vice-rei, não quero mais ver esse verme na minha frente. Isso tudo é desastroso. Vamos acelerar os planos. Desembarque suas tropas. Meu senhor. Nos anos 90, Darcy também trabalhou com várias empresas de dublagem, como VTI, Cinevídeo e Audio News, participando de redublagens de filmes clássicos e se destacando em personagens de desenhos animados como o DuPont em As Aventuras de Tintin e o Velão Arquimago em Os Gárgulas. Já em 98, fez seu último trabalho com a Disney, dublando o Rei James em Pocahontas 2 e Robert Duvall em Impacto Profundo. Em 99, seus últimos trabalhos incluíram o Senador Palpatine, o Lord Sidious em Star Wars: A Ameaça Fantasma e Chuck Norris em Walker, Texas Ranger. Após seu falecimento, ele foi substituído por Pádua Moreira nos filmes de Star Wars e por José Santana em Walker, Texas Ranger. Darcy Pedrosa era descrito por seus amigos e colegas como uma pessoa muito talentosa, divertida, atenciosa e sempre com bom humor, mas também reservada. Apesar de sua fama como dublador, ele evitava se expor, o que fez com que seu rosto permanecesse desconhecido do público por muitos anos. Ele preferia dar entrevistas apenas quando o foco era divulgar o seu trabalho, a dublagem. Ele era conhecido por seu humor peculiar. Darcy frequentemente usava frases criativas com os nomes de seus colegas, como "A mentira tem penha curta" ou "Com 1000 Leonardo Josés". E além da sua carreira no rádio, teatro, dublagem e na medicina, Darcy também era compositor e fez muitas parcerias com seu amigo Mário Lago. Ele era também um humanitário, ajudando colegas com dificuldades financeiras ou emocionais. A paixão de Darcy Pedrosa pela dublagem era tão grande que ele trabalhou até o último dia de sua vida. No dia 28 de maio de 1999, ele estava em estúdio dublando a série Walker, Texas Ranger. Infelizmente, no dia seguinte, no dia 29, Darcy faleceu aos 69 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto causado por edema pulmonar. Sua partida foi uma grande perda para a dublagem brasileira e para os fãs que admiravam seu trabalho. Após o falecimento de Darcy Pedrosa, seus amigos dubladores da Herbert Richards prestaram-lhe uma homenagem no pátio do estúdio, relembrando como o seu bom humor e suas brincadeiras tornavam o ambiente mais agradável. Entre julho e agosto de 1999, a revista TV Séries também homenageou sua vida e carreira, destacando seu trajeto desde o rádio até o sucesso na dublagem.
Mesmo após a sua morte, seu legado permaneceu vivo, sendo reconhecido por diversos dubladores veteranos como Henrique Ogala, Márcio Seixas, Milton da Mata, Mário Monjardim, entre outros. Eles atribuíram grande importância ao impacto de Darcy na dublagem brasileira, destacando que sua voz e dicção eram únicas e nenhum dublador de sua época ou posterior conseguiu se igualar a ele. E eu digo mesmo, era uma voz única. E apesar de sua partida precoce, Darcy Pedrosa deixou um legado indiscutível. Sua voz marcou gerações e continua viva na memória de quem cresceu assistindo aos filmes, séries e desenhos que ele dublou. Ele é uma inspiração para futuros dubladores e um exemplo de dedicação e excelência. Darcy Pedrosa não foi apenas um dublador, ele foi uma lenda. E assim concluímos o nosso podcast sobre Darcy Pedrosa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida e o trabalho desse artista incrível. Se vocês gostaram, não esqueçam de seguir nosso podcast e compartilhar com os amigos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!